Hello. You hear me? Not radioactive force. E aí, galera, mais um episódio do Escafandro. Sou o André Graciotti, tô com o Jairo Rodrigues. Olá. E o Ramon Vitral. Olá, tudo bom? Do blog Vitralizado, o melhor canal de quadrinhos do Brasil. Imperdível. E hoje vamos falar de Mindhunter e um pouco sobre David Fincher, que é um dos diretores favoritos nossos. E a gente resolveu, sempre queria falar sobre ele, que ele é um cara legal. Faz tempo, né, que a gente tá falando sobre ele aí. Yes. E a gente assistiu Mindhunter, tivemos opiniões contrárias e controversas. Eu gostei muito. Comentários. Não, eu gostei bastante, muito, muito mesmo. Um dos melhores séries do ano. E achei foda. Ramon, o que você achou? A sua opinião? Não, também gostei bastante. Acho que igual House of Cards, que a primeira temporada, principalmente, o David Fincher só dirige alguns episódios, mas eles são suficientes para dar o tom da série inteira, assim. E nesse caso do Mindhunter, além de ter uma puta história, é um puta storytelling bom que o David Fincher tem. Ele sabe contar a história e ele tem elementos muito característicos dele, né? Seja na fotografia, seja no texto mesmo, no roteiro. E também nas histórias, né? Nas histórias mesmo. Mesmo que ele só dirigiu os dois primeiros e os dois últimos. Mas eu acho que tem um peso imenso, assim. Ele tá envolvido desde o começo na concepção da série e tudo mais. Ele é produtor. Então. Eu acho que até pra quem quiser acompanhar essa história toda, né? A gente coloca o link daquela entrevista dele pro pessoal da Empire, né? Que ele conta um pouco de como é que foi a Charlize Theron que apresentou o livro, o projeto. Ela tinha os direitos do livro, não é isso? Ela comprou os direitos. Eu não sei. Acho que é isso. Ela tinha os direitos do livro. Não, acho que é isso mesmo. Ela tinha os direitos e chamou o Dave Fincher pra fazer o piloto. Ela apresentou o Joe Penhall. Não, o Joe Penhall entrou depois. Hein? Mas ele que é o showrunner. Assim, mas né? A ideia, acho que toda a construção ali da série aconteceu até porque esse cara, o Penhall, né? O John Penhall, ele entrou na história, porque esses caras, esses personagens que é o Ford e o Bill Hill, é isso? Você lembra? Ele que inventou esses personagens, ele não tá usando, como a história é baseada num livro, ele não tá usando os agentes que escreveram o livro como personagens, ele inventou e tá dramatizando bastante coisa pra ter justamente isso, pra ter o drama na história. Tá, mas então conta por que você não gostou pra gente. Achei chato. Basicamente. Só isso. Não é que eu não gostei. Essa série tá longe de tá muito longe de figurar ali entre as minhas preferidas. Eu poderia ter passado, eu assisti metade, passei uma semana pra assistir a outra metade. Se eu não tivesse assistido, também não teria feito tanta diferença assim pra mim. Que triste. Mas é isso mesmo. Eu achei chato, basicamente. Nossa, cara, eu adorei. Eu achei do caralho. Eu tava falando com o André como é que eu acho que essa série ela é bem construída, sabe? Ela é muito texto, cara. Às vezes eu fiz uma comparação assim que eu nem sei se procede 100% com o Silêncio dos Inocentes, né? Que os grandes momentos do Silêncio dos Inocentes pra mim são os encontros, as reuniões entre o Hannibal e a Clarice. Uhum. E como eu acho que essa série também tem os grandes momentos dela são exatamente os encontros, as entrevistas dos dois policiais do FBI com os criminosos, sabe? Uhum. A gente fica vendo uma série policial, às vezes as pessoas criam expectativa por ação e toda a tensão tá centrada nesses encontros. E é maravilhoso, assim, o que eles conseguem tirar dessas pessoas, sabe? O texto é muito bom. Eu vi vídeos incríveis no YouTube, a gente até coloca o link no... Mas você sabe que tem algumas entrevistas que eles fizeram o texto exato, né? Então, é isso que eu ia falar. A gente até coloca o link no Facebook, enfim...
Esses vídeos são muito legais, que é comparando a cena do episódio com os depoimentos que os caras tiveram, né? As frases são exatas. As frases são exatas, assim. E os atores são muito bons, né? Enfim, eu acho maravilhosas essas cenas, principalmente, são os grandes momentos da série. São esses confrontos intelectuais entre os caras que estão lá para desvendar essas figuras, esses criminosos, e os criminosos no papel deles de alguma forma deturpar a leitura deles, né? E que eu acho maravilhoso, né? Que em determinado momento eles descobrem que existe essa rede interna de comunicação entre os presidiários, e aí esse diálogo entre eles poderia estar deturpando as análises que eles estão fazendo. O que torna o desafio deles ainda melhor, ainda mais interessante, né? De compreender mesmo qual é a missão desses caras, a motivação e como é que a cabeça deles funciona. Não, eu adorei isso também. Na primeira entrevista que é com o Ed Kemper lá, e a série já me ganhou, assim, que eu achei foda a tensão que é você conversar com o serial killer e como que pra época aquilo foi muito inovador, porque todo mundo achava, serial killer é doido e pronto, tem que matar. Todo mundo tinha essa mentalidade, e é uma época que as pessoas tinha esse setor do FBI que começou a pesquisar isso, que não, existe uma coisa por trás, que formou esses caras, vamos pesquisar sobre isso. E a maneira como a série trabalha isso eu acho muito, muito incrível, assim. Isso acontece no primeiro episódio, né? A entrevista acho que é no segundo. No primeiro episódio tem... Não lembro se é no primeiro. Que eles estão dando a aulinha lá pros policiais e ele bota a foto do Mason. E aí todo mundo fica meio... Não, é depois. Que todo mundo... como assim? Então, mas isso é antes da primeira entrevista, né? E é realmente interessante que eles mostram isso, tipo, como é que as pessoas pensavam, esse cara é louco, ele só pode ser maluco, olha esse cara, só pode ser maluco. E aí eles mostram o Ed Kemper, que é um cara, um monte de gente boa ali, né, tipo, eloquente, o cara fala super bem, o ator é ótimo mesmo, acho que ele consegue entregar isso, né, ele ser um cara amigável, mas você ainda ter aquele receio de ficar perto dele, acho que a última cena dele com o Ford, eu achei bem legal. Quando ele sai correndo. Nossa, essa cena eu achei do caralho, assim. Não acho ruim a série. Tem seus momentos, mas tá muito longe de estar entre as minhas preferidas, assim. Tem construções de personagens que não me agradaram muito. Tipo, o próprio o próprio Ford, a transformação dele... Eu achei muito afetada do começo pro final, assim, sabe? É óbvio que aquilo ia acontecer, acho que desde o começo já dava pra entender que a série ia girar em torno dessa transformação dele, do cara muito certinho pro cara que tá simpatizando demais, um pouquinho demais além da conta com esses assassinos, né? Eu gosto da jornada desse personagem, como todos os outros conseguem se distanciar e até fazem questão, a personagem da Anna Torv e o parceiro do Ford, como os dois fazem questão de se distanciar desses caras, sabe? Olha, eles são os nossos objetos de estudo e tem um ponto até onde a gente pode ir. E ele o tempo todo cruza esse ponto e eu acho que essa que é a grande transformação que acontece ao longo da temporada. O meu problema com esse personagem são alguns tiques que ele tem, sabe? Que eu acho o fato dele ser o gêniozinho antissocial, eu acho que beira um clichê de série, sabe? De você ter esses personagens, não só de série, mas de outros filmes também, né? De você ter o cara que é diferencial em vários aspectos, mas geralmente problemático socialmente, sabe? Mas sabe, isso é passável em relação ao todo, né? Eu fico pensando muito, voltando a essa questão da entrevista, a gente tá falando muito desse aspecto do conflito que o David Fincher sabe criar, né? E aí, pensando, por exemplo, na rede social, que eu acho que é um contexto totalmente diferente e é um tópico totalmente diferente de você ver uma série que é sobre serial killer, sobre assassinato, investigação e policial, na qual os momentos de maior tensão
é uma conversa, sabe? E aí quando você vai na rede social, que tipo, cara, é um filme sobre nerds brigando em relação ao direito autoral de alguma coisa. E ele cria toda uma tensão em relação a essa disputa, né? Que é legítima e ela é muito perceptível. Enfim, manda lá, André. Não, falando sobre o David Fincher, sobre isso, já puxando o gancho que você falou, é que ele tem uma coisa que pouca gente nota, mas ele é um grande diretor de diálogo, sabe? É uma coisa que talvez é pouco notável, todo mundo nota, porque ele é a câmera dele, que se movimenta assim, mas o grande mérito dele pra mim é como ele dirige bem diálogo, assim, ele é um grande diretor de diálogo, ele consegue construir, fazer um diálogo ser tenso, não importa qual o tom do diálogo, ele sabe criar tensão só com posição de câmera e como a câmera a maneira como ele monta cenas da edição vai ficando tensa e muda a posição de acordo com qual personagem está falando. Putz, ele é muito mestre nisso, assim. Mas aí, só voltando à série, da coisa que eu fiquei pensando disso dele descer no nível dos serial killers, isso eu entendo o que vocês falam, que ele talvez tenha um desenho de personagem que talvez caia um pouco no clichê, mas eu acho que é isso. O percurso dele eu achei tão interessante, o que ele vai se tornando, que todos os outros, a mulher é acadêmica, então ela é super escorada numa coisa racional e teórica, e o amigo dele, que é um cara casado, com filho, a questão dele é com o filho, que ele não se comunica, então, mas ele tem a família dele como âncora, sabe? Ele não tem muita âncora dele, é a integridade dele, assim, ele é super metódico, ele quer fazer tudo direitinho, mas eu adoro como ele vai descendo, e começa as entrevistas que ele para de gravar pra falar merda, e assim que ele extrai as coisas que ele quer dos serial killers, né, dos entrevistados. Acho isso muito interessante, como isso vai afetando psicologicamente ele e emocionalmente também, e vai distanciando ele dos outros dois parceiros, né? E o que eu acho mais legal da série é que como chega num ponto de que você não sabe o que fazer com essa informação que eles estão coletando, sabe? Que no fundo, aí tem esses casos que você falou, esses casos semanais, que a série quase cai numa coisa de casos semanais. Foi a parte que eu achei, tá ficando meio chatinho. Cada hora eles têm que lidar com algum caso. Mas eu gosto porque os casos, a questão do caso não é a resolução, é a questão moral que isso tem, sabe? E ética também, ele ajuda a resolver, mas é uma coisa... Tem um caso que rola muito em interrogatório policial, que é você coagir a pessoa a dizer o que você quer, sabe? Ele tem tanta técnica de extrair informação que uma hora você questiona, será que o cara confessou de verdade ou não, sabe? Ele começa a aplicar umas técnicas que são questionáveis, sabe? E até hoje ainda tem isso, a polícia tem muito isso. E acho isso muito foda. Ou o lance da escola, que ele começa a ver que pode estar formando um pervertido ali, mas ele não tem prova sobre isso. E aí ele quer agir porque ele já vê, ele começa a identificar o padrão do que forma um serial killer, mas quando você vai aplicar isso na prática, envolve 1000 problemas, envolve 1000 questões. E eu adoro como o clímax da série, como é complicado você lidar com essa informação, sabe? E também as questões de sistema, de lidar com o FBI, que tudo você tem que responder para alguém, tudo você tem que ter certas condutas que ele começa a passar por cima de tudo. E no final ele tá um cara totalmente perdido, assim, ele tá super envolvido e chutou o balde do sistema e das condutas morais. Então, eu acho muito foda como a série constrói esse arco dele, assim. Então, eu gosto muito do personagem. Então, enfim. Mas esse é um aspecto muito legal da série, né? Você estava falando, eu estava pensando como que a missão deles, de certa forma, tá fadada ao fracasso, né? Porque, assim, o trabalho deles é basicamente criar uma normatização, uma espécie de manual que ajude na análise, na interpretação, no filtro, na compreensão de quem são essas pessoas, né? Mas em termos práticos, tipo, eles não são os caras que vão investigar e que vão solucionar. E aí vai no ponto do que eu tava falando antes eu gosto muito de séries que quando eu termino de ver, de alguma forma soa pra mim que os criadores, os autores já sabiam onde eles queriam chegar. Claro que os percursos podem ser diversos, podem ser inesperados e mudar, mas eles sabem qual é o ponto deles. E essa série, a primeira temporada, eles estão brincando
com aquele... com um assassino serial em construção, né? Que... Ele aparece em paralelo. Ele aparece em paralelo em alguns episódios. E quando você busca no Google exatamente essa pergunta, quem é o assassino que aparece na primeira temporada de Mindhunter que você não sabe quem é? Eles contam essa história que é de um cara que... Ele lembra muito o Zodíaco, né? Que ele entrou pro imaginário como um assassino que demorou décadas para ser descoberto quem era, e o cara acabou sendo encontrado a partir de uma provocação mal feita dele para as autoridades, na qual ele acabou entregando a identidade dele. Então, assim, é engraçado como essa possível missão final da série, sabe, que talvez seja o grande antagonista deles, é um cara que, assim, na realidade, eu não sei se eles vão aplicar isso na série, mas que na realidade foi um cara que a polícia não conseguiu desvendar quem era. Então, eu acho que esse pode ser um tema que pode vir ao longo da série, né? Essa dificuldade deles de aplicar o conhecimento deles e de ser uma missão meio fadada ao fracasso, sabe? De muitas formas, assim, o que eles estão se propondo a fazer. Eles trabalham com incerteza, né? Você tá sempre supondo as coisas. A série, eles vão acabar construindo um antagonista para eles. Acho que de alguma forma essas entrevistas vão continuar sendo o grande momento. Sei lá se eles vão conseguir colocar a entrevista com Charles Manson. Não sei se isso vai virar algo da série, mas a questão é que, assim, eu acho que pode virar o drama deles, sabe? Igual o Zodíaco, a graça do Zodíaco era o fato de não conseguir solucionar. A série pode acabar com esse tom, assim, meio... amargo da gente deles não conseguirem, finalmente eles não vão conseguir solucionar, sabe, o grande problema. E aí acabar com um texto e falar, 10 anos depois esse cara acabou sendo preso, sabe? Enfim, alguma coisa assim, sabe? Vocês viram que o Charlie Manson morreu semana passada? Vimos. Morreu na prisão. Então, foi bem, ele acho que escolheu a hora certa, né? Já virou notícia, agora Então, mas o André falou uma coisa que acho que pra mim é bem interessante da série, o que eu curti mais, que acho que foi esse momento do professor que levanta as questões morais envolvidas no trabalho desses caras. E aí você tem, sei lá, tem isso na série quando eles falam, você é o que? O polícia do pensamento, né? Eles falam como é que eles falam? The Thought Police, alguma coisa assim. Essa questão moral eu acho interessante. Agora a construção da série, pra mim, acho que ela se perde em vários momentos. Se bem que os episódios que o Fincher dirige são bem acima dos... Eu acho que... Eu não sei o que acontece. Talvez seja isso que você falou de... Não sei, eu acho... Não gosto de todos. Não, os outros são bons, mas acho que você sente uma diferença num degrau ali, sabe? É porque são os primeiros e os últimos, né? A introdução e a resolução também são os mais impactantes. Não, mas tem questão de edição, tem umas cenas mais elaboradas, tem coisas que ele faz que você presta atenção que você percebe que tem um trabalho de sei lá, criativo um pouco mais sei lá, mais profundo, mais aprofundado ali, que eu senti falta nos outros, e eu fui atrás de ver os outros diretores. Não são os caras muito experientes, mas pô, são os caras com currículos bons, né? Tem um deles que dirigiu o documentário do Senna, que eu acho bom. O Senna e da Amy Winehouse. Os dois são muito bons, os dois documentários. E aí tem esse cara que eu mostrei pra vocês agora há pouco, que é que escreveu, ele não tem muito trabalho como diretor, mas ele escreveu The Hunt, né? Dinamarquês. E esse filme é fantástico, né? E tem tudo a ver é verdade. Né? E eu não sei, eu fiquei com pena de ver esses caras, que eu acho que esses outros caras não brilharam, sabe? Nossa, cara, eu discordo. Eu também discordo. Eu acho que eles estão ofuscados ali. Então... Não, e eu acho maravilhoso exatamente como, tipo, é tudo sutil, sabe? Talvez a gente vê a mão mais pesada do David Fincher porque a gente tá acostumado com o jeito dele filmar e fotografar, mas mesmo assim, sabe? Eu acho que tá tudo muito bem arrumadinho, sabe? Não sei, eu também acho bem fluido, assim, os episódios. Eu não acho que agora é o Fincher fazendo, olha que coisa. Não, acho que ele também foi super sóbrio. Também não vejo nada de virtuoso como alguns filmes dele têm. Então, esse é um ponto que a gente tava falando, né? Como é que ele é um cara que domina muito bem a parte técnica e que em vários filmes dele foi algo que às vezes se sobrepunha, né? Que você via, tipo, você tá mostrando que você sabe fazer um movimento de câmera que ninguém mais sabe fazer, né?
E como é que de uns tempos pra cá o cara tá cada vez mais sutil, né? E tá ficando cada vez mais elegante também. Esses excessos, sei lá se eram excessos, mas esse virtuosismo dele tá cada vez mais sutil, né? De várias formas. Eu acho que ele tá tentando aparecer menos. Não, acho que ele tá ficando melhor, acho que cara. ele só tá Eu acho que amadurecendo. ele tá envelhecendo. Eu acho que ele tá amadurecendo. No começo, principalmente, os mais notáveis são o Clube da Luta e o Quarto do Pânico, que tem essa coisa do movimento de câmera que é CGI, né? Da câmera entrar no buraco, sair, entrar no cabo do gás e vai andando junto. Que você sabe que é CGI, e ele gostava muito de fazer isso no começo, e é uma coisa que ele foi fazendo bem cada vez menos. O Zodíaco, que é um mais recente, tem uma cena assim que é a do táxi, que a câmera seguindo o táxi perfeitamente, que é totalmente CG. E que é idêntica à primeira cena de Mindhunter. Eu não lembro dessa cena. Igualzinho. Ele fez igualzinho. Assim, claro que é menor. Mas olha a diferença, ali tá criando uma atmosfera, e não querendo mostrar um detalhe como antes era, né? Mas ainda assim, é igual o que eu fico pensando hoje. Provavelmente, se eu pensar assim, tecnicamente e no todo, Zodíaco provavelmente talvez seja o melhor filme dele, mas o Clube da Luta ainda é meu favorito pelo que ele representa e pelo que ele diz, e pelo impacto que ele tem, pela importância histórica que ele tem. Sim. Mas olhando assim, ele é um diretor muito mais maduro fazendo um Zodíaco do que o Clube da Luta, que você vê que é um cara mais jovem fazendo, sabe? Apesar de ter muita coisa ali que eu acho totalmente groundbreaking, assim. Não, e você falou de uma cena, você tava antes da gente começar a gravar, né? Você falou daquela cena do Zodíaco, que você acha a melhor cena do Zodíaco. E que eu acho que ela tem um diálogo imenso com o Mindhunter. Que é a entrevista final com um cara que acabou sendo o principal suspeito, que era o... Como é que é o nome dele? Não lembro. E que, enfim, que é a cena mais memorável do Zodíaco, que até que ele fala, eu não sou o Zodíaco, mas se eu fosse, eu não falaria pra vocês e tal. E essa cena é incrível, assim, porque ela também é uma cena de diálogo, e se você repara como os cortes que a câmera tá filmando eles em plano contra plano em cima do ombro, de repente vai ficando tenso, começa a filmar ele de frente. E a última cena é a câmera, ela olhando pra câmera. Eu não sou o Zodíaco. Tipo, olha a tensão que vai construindo, a câmera vai afunilando e você vai junto. Putz, é muito foda. E ele mandou muito bem, esse ator é muito bom, né? Ele é bom mesmo. E a outra cena que eu acho foda no Zodíaco, que é exatamente isso, dele criar todo o clima de tensão pra um negócio que pode não ser nada. Que é a cena que o personagem do Jake Gyllenhaal vai lá no cara que coleciona pôster. Lembra? Que tem o porão, né? Que tem o porão. E aí também é só diálogo, e aí uma hora ele fala, cara, eu tô no porão do cara, sabe? Quando ele se dá conta, puta, fudeu. E aí, assim, ele tá encurralado no porão, né? E o cara olhando de frente pra ele. E essa cena também é puro texto e, tipo, uma câmera filmando um cara que não fosse a trilha sonora e o movimento de câmera poderia ser um genérico, assim. A gente não sentiria essa tensão, enfim. Não, ele é muito bom nisso, assim. E ele foi ficando mais sofisticado, de fato. Como usar a câmera. E ele é um cara engraçado. Você vai vendo os vídeos que analisam ele. Ele usa muito pouco câmera no ombro, que hoje em dia geralmente ainda tem muito diretor muito viciado nisso pra criar clima documental, sabe? Sair correndo atrás e tal. E eu até vi esses dias chamado Wind River, que, cara, o filme inteiro, assim, puta, que saco, sabe? Pra mim já soa velho, assim. E o David Fincher, ele sabe fazer esse clima documental e usando câmera estática. Isso é muito engraçado, é muito curioso notar dele, que ele usa muito pouco essa câmera no ombro, e os filmes dele são super tensos. Geralmente são filmes que tem temas que outros diretores optariam por muita câmera no ombro, e ele é super da câmera suave, dolly, pan, sabe? Até porque vocês falaram, né, que tem muitos documentaristas envolvidos na produção da série, Do né? Mindhunter. Mas ele não tem a linguagem visual do documentário, né? Sim. Isso eu acho interessante também. E falando de tensão e sobriedade, a gente fez uma comparação assim que talvez seja até difícil de explicar, mas que por esses dois aspectos, tensão e sobriedade, eu vejo um diálogo de David Fincher com Michael Mann, né? Que assim, cara, você olha filmes dele também, igual o Colateral. O Colateral, que é isso também. São dois caras, assim, claro que tem as cenas de ação, mas é o diálogo dos dois caras dentro de um táxi, né? Que eu acho que tem, sim, um diálogo maior com David Fincher também. Que o Michael Mann gosta da coisa urbana, noturna, né? De filmar. Só que, como eu falei, o Michael Mann é o cara mais cru, né? Ele gosta de captar som local, ele é a câmera digital
de qualidade granulada, ele é super mais... E o David Fincher é super tecnológico em todos os aspectos, assim. Inclusive, é uma coisa também pouca gente conhece. Ele é um dos diretores que melhor usa CGI. Ele usa muito CGI. Você já viu os behind the scenes do Mindhunter? É total mesmo a cara do Zodíaco, Fincher. Assim. O Zodíaco tinha uma cena... Os filmes dele todos os filmes, cada take tem algum CGI, mas você não faz ideia. É muito sutil. Tudo é pra criar... Ou aumentar um senso de realismo, ou pra, sabe, como um recurso ele adicional. Tem um uso funcional disso. Exato. Né? O sangue do Zodíaco, o sangue espirrando. Tem coisas muito sutis. No Zodíaco, acho que todo sangue é CGI, né? Não. Acho que sim. Né? E muito foda. No Mindhunter ele usou também a série inteira. Caralho, ele falou assim, sério que tem CGI aqui? É apenas um cara andando na rua, sabe? Mas é engraçado como a gente tá condicionado a quando você fala em efeitos especiais, digitais, assim, você tá condicionado a grandes explosões e monstros, gente voando. Achar que é aquilo que aparece. Né? E aí ele vem e prova o contrário, né? Você consegue usar isso no cotidiano ali e usar isso pra contar melhor a sua história. Não, né? É por isso que eu sempre digo, é igual quando a gente falou sobre o Blade Runner, o novo, é a coisa do todo mundo, da fotografia. Cara, pra mim, bom é aquilo que não aparece, sabe? É isso, o David Fincher, ele foi amadurecendo a partir do momento que você não vê mais a câmera dele, sabe? Mas tem um filtro do David Fincher, não tem? Que você olha assim, existe um filtro, algo meio esverdeado, assim. Sim. Ele tem uma tonalidade de cor. E os filmes dele são super subexpostos, né? É tudo escuro, geralmente. São bem escuros. Mais escuro que a maioria dos filmes que a gente vê de Hollywood, mas sabe? Ele escurece o filme, não é que ele gravou escuro. Não, claro que ele deve iluminar de uma forma já pensando nesse... Ele super processa, né, o filme de cor, de tom. Eu acho foda. Mas ele tem alguns também diferentes. O Zodíaco já tem uma paleta um pouco diferente até do Rede Social. Que o Rede Social, acho que o diretor de fotografia é o mesmo Clube da Luta. Então tem aquela coisa... paleta mais esverdeada. Mas o Rede Social não é tão esverdeado mais, assim. Ele já é um pouco mais tranquilo. Tem mais externas, tem cena de urna. Mas isso, ele é muito bom também de contexto, né? De criar toda a ambientação dos filmes dele, né? De você pensar assim, sei lá, o Garoto Exemplar, o livro já trata muito desse aspecto, né? Que é Estados Unidos, assim... pós a quebra da bolsa lá, que a cidade está totalmente falida, que o casal tem que sair de Nova York porque ele não tem como viver, o cara é jornalista, foi demitido, ela abdica da profissão dela também, e aí eles vão morar nessa cidadezinha, que a cidade está falida também, tem um shopping local que é onde os mendigos moram, e aí é onde ela vai para poder comprar a arma, e o Zodíaco e o Mindhunter, os dois têm uma ambientação... Tem um contexto histórico, parecido, né? assim, que o Zodíaco ele vai mais, né? Ele passa algumas... Eu não sei se chega a passar décadas, mas ele passa um longo período, 80, assim. E o Mindhunter também, né? Um período também de transição nos Estados Unidos, né? Que eles estão falando... o que está acontecendo com o mundo, né? Tem um questionamento do que está rolando agora. Por que a gente não se adapta mais? Por que a gente ficou para trás, né? Sim, e aí tem aquela cena que o Holder volta a estudar, ele vai conversar com o professor dele, e tenta recrutar o cara levanta e vai embora e fala, são os sinais dos tempos, cara. É bem isso. Eu vejo quando, sei lá, Zodíaco, eu tava vendo aqui, o Mindhunter, ele se passa em 77, e o Hoover, ele morre, que foi o cara que criou o FBI, né? Ele criou, assim, não sei se ele criou, se ele foi o cara que conduziu por mais tempo e tal. Ele morre, acho que em 72. Então é um período que tá passando por transição e que os Estados Unidos também estão passando por uma puta transição, né? E essa época também... Que é a do Zodíaco também. Que é a época do Zodíaco e que, por exemplo, você viu o próximo filme do Tarantino que ele vai fazer? Se passa em 69. Né? Na verdade ele explicou até isso, assim, que não é sobre o Manson vai estar e aí se passa nesse período. E é um Estados Unidos, assim, que de muitas transformações sociais, que dialogam muito com o mundo hoje, e que tem muito maluco aparecendo, né?
Rola um diálogo até no Mindhunter no começo, ele no bar com o cara, eles falam isso, né? Falam. Porque a gente tá vendo uma época muito... Que não tem regra, né? Que tá acontecendo? O mundo que ficou é doido isso? e é O normal. mundo ficou doido e aí as coisas estão aflorando, né? É o nosso mundo hoje. Tipo, eu acho do caralho que, por exemplo, o próximo filme do Tarantino talvez também seja algo assim, né? Que todo mundo fica falando, ele vai fazer um filme de Charles Manson, mas ele mesmo falou que o foco não é o Charles Manson, vai ter Charles Manson, mas não é o foco, né? Sim. E é isso, assim, rede social também tem um apelo imenso, assim, daquela época. Isso é recorrente. Olha o Clube da Luta também, como fala de consumismo, de masculinidade. Isso verdade. é 2000, sabe? Pra mim é o que... foi 99 o filme, mas, cara, pra mim ele representa um dos filmes mais icônicos daquela época, assim, daquelas 2 décadas ali. E claro que tem o livro, né? Mas ele tem umas coisas que eles falam, cara. Eu acho do caralho que é o Tyler Durden falando como é que é. Não, daqui a algumas décadas a gente vai ter, tipo, Galáxia Amazon, Galáxia Amazon, esse vai ser o planeta Disney. E, cara, é isso, vão sobrar essas 3, sabe? Planeta Disney tem? Ele fala assim, planeta Disney, ele fala... não sei o que, Starbucks, sabe? Que é isso, assim, é a galera que vai comprar tudo. Cara, porra. Consumismo, enfim. Clube da Luta é até difícil falar, porque eu acho que ele se propõe a falar dos nossos tempos, né? Ele se propõe a ser... Mais do que o próprio livro, assim. Acho que o livro, nesse aspecto, ele não tão longe, não né? vai tão longe. Até o Chuck Palahniuk, que é o autor do livro, ele mesmo reconhece. Cara, e o final do livro... Nossa, o final do livro é horrível. Ele acaba na delegacia, não é? Não. Do livro? Acho que ele tá no hospício, se eu não me engano, e aí tem tomando os remédios lá pra ficar sob controle, né? E aí chega o enfermeiro careca, estamos cuidando do senhor, sabe? Uma coisa assim que você fala, mano, eu li na época também. Achei fraco. Mas, ele tem essas questões com a maneira como ele... Eu não sei também a relação, porque ele é um cara que vem do videoclipe, então ele sempre trabalhou com Madonna, só com gente foda, né? No começo dos anos 90. Não sei se isso também traz ele para uma contemporaneidade, assim, sabe? Ele sabe o que é o mundo de hoje, a linguagem moderna. Não é um cara que cresceu vendo o filme lá do Coppola e cultivou esse status do cinemão, Hollywood, como, sei lá, acho que gente que cresce vendo, idolatrando Scorsese, sabe, os grandes autores dos anos 70, eu acho que cresce hoje em dia meio deslocado do nosso mundo de hoje. E o Fincher é um cara que tá sempre fazendo trabalhos pro mundo de hoje. Ele fazia comercial pra Nike nos anos 2000, depois de já ser um diretor foda, sabe? Ele fez comercial pra Apple também, né? Ele fez um monte. É engraçado isso, porque ele tem esses 2 lados, né? Eu não acho que ele não idolatre esses caras que você falou. Ele deve curtir muito eles, mas ao mesmo tempo ele tem um pé muito mergulhado ali no que vai acontecer daqui a 20 anos, porque ele tá fazendo videoclipe pros caras mais sinistros aí, pro Timberlake, fez pra Madonna, fez pro George, sabe? Ele tá sempre na frente. E eu acho importante também ressaltar essa questão do clipe, que é basicamente, ele surge nessa época que MTV tá bombando e que o conceito de clipe, de estética MTV era um negócio frenético e até meio brega e beirando ao kit, né? Que ele sempre soube se distanciar, assim. Eu acho que vale também assistir aos clipes do David Fincher pra ver que, assim, não é que ele é um cara do videoclipe ele é um cara que domina muito publicidade, videoclipe e sempre conseguiu fazer um trabalho autoral, né? Tem aquele cara aí que dirigir um desses Velozes e Furiosos aí, que é um cara que sempre dirige os clipes da Taylor Swift, sabe? Sim. E que, tipo, aí eu acho que você consegue distinguir. E é um cara, é um nomão dos videoclipes hoje. E já tem um tempo até. Mas enfim, é um genérico, sabe? Mas é engraçado, um cara assim, X, assim. Ali nessa época, ali no comecinho sei lá, meados dos anos 90, teve uma leva de diretores que estavam vindo do videoclipe, era a aposta de Hollywood, então... sei lá, tinha o Spike Jonze e o Gondry, você lembra? Rolou esse boom, assim. Tem até uns DVDs. O Roman Coppola também. E aí esses caras aquele cara que fez o clipe do Anthony Corbin. Anthony Corbin, que é o do Nirvana, né? Hot Chip Box. Mas ele o filme fez que ele também. fez foi o do... de qual banda? Ele fez Joy Division. Ele fez o No Control, né? Isso. Então, e aí esses caras não viraram tanto, né? O Fincher... O Jonathan Fraser, que fez o Under the Skin, ele foi um dos grandes diretores de videoclipes dos anos 90.
E ele fez o Birth, né? Sim, mas só que ele tá no alternativo ainda, né? Então, mas ele continuou no alternativo. Você pega o Fincher, de todos esses caras, foi o que... Mas porque ele já pegou um Alien 3 de cara, né? Então, mas o Alien 3 foi tipo um batismo de não, fogo. eu acho que a gente também Mas tá ninguém falando- pegou um blockbuster A gente de tá falando cara. também de gerações diferentes, sabe? Eu acho, assim. Não sei se essa É, galera um tá na pouquinho mesma. talvez, porque ele... Não, 90 e pouco. Não, ele também. começou a fazer clipe em 80 e pouco, 84, 84. É, ele é um né? pouco antes, verdade. Esses 84. caras são mais novos. Ó, o Michel Gondry tá aí fazendo filme até hoje. É, mas pensando no impacto que ele tem, assim como Impacto? Pra mim ele tem mais impacto que todos esses juntos. o David Fincher. O Michel Gondry. David o gênio, Fincher o gênio ou da- o que pisou Michel na terra. Gondry? Qual? Michel Gondry. Não, mas Mó então gênio. tá. tô Não, te acho que o falando- critério é outro. A gente tá Eu tô falando te de falando pra alcance de você público. escolher. David Fincher e Michel Por que Gondry. eu tenho que escolher? Por que você tá falando que os dois são iguais? Eles não Não são. tô falando que eles são iguais. Eu tô falando que o David Fincher foi pra uma esfera do mainstream Hollywood. Mas é isso que eu tô que eles dizendo. não foram, mas isso não é demérito. Não tô Eles demeritando continuam- os outros. Tá, eu tô sim, falando você que tá desses caras que saíram no videoclipe, ele foi o cara que conseguiu chegar lá, apesar de ter passado por Alien 3. Chegar lá. Não, chegar no mainstream de fazer um filme que concorreu ao Oscar. Tá criticando a Nike e a Amazon e se vendeu pro sistema. É isso que o Jair tá falando. Um pouco. Eu não acho que chegar lá Não. pra fazer Hollywood. Não, mas chegar ali pra mim ele- tá super bem. Ele tá conseguindo fazer os filmes dele com a assinatura dele. Sim, com a não. cara dele. Ele virou grande. Não, e Então, falando ele- com o público amplo. É isso, Exato. é isso, tá. E ele veio ali do. O primeiro videoclipe dele é daquele Rick Springsfield, sei lá, cara. Achei que era o Rick. Não. Ele fez uns clipes bem brega, assim, se você olhar, não tem. Pô, mas também ele fez milhões. Mas né? ele fez. Mas é isso. Do nada ele começou a trabalhar com Madonna, Paula Abdul, que era os puta nome da época, George Michael, que na época acho que deve ter sido o videoclipe mais assistido. Freedom foi. Nossa. Cara. Mas é isso. E aí ele pegou o Alien 3 de cara, que se arrependeu, deu tudo errado, Cara, né? Alien Que 3 era filme de estúdio. Era pra ter sido o último filme dele também. E aí, porra, mas eu não sei se é sorte, né? Quando ele pegar Seven logo em seguida, que aí pronto, aí fez a carreira dele. A partir de Seven deslanchou. É verdade. E era uma época também, eu fico pensando, ele veio de uma época que os estúdios se arriscavam, que é de 95 a 2000. Foram, pra mim, os anos de ouro de Hollywood. Desde os anos 70 a gente não tem uma época tão próspera de projetos de risco e criativos, sabe? Que tem liberdade de diretores vir com visão. Sabe? Clube da Luta é um projeto ele mesmo fala, assim, como todo mundo viu, ele falava assim, tem essa cena aqui, que talvez vai ser meio disturbing, assim, para as audiências e tal, pro público, e os produtores, não, tudo bem, vamos lá, a gente confia em você. E ele falou que quando todo mundo viu o filme final, todo mundo pensou, caralho, fudeu, vou ser demitido. E aí foi tão crise que eles decidiram vender o filme de forma errada, eles venderam como um filme de porcadaria, porque eles acharam que ia agradar só o público masculino. Eles não souberam como vender o filme. Mas enfim, foi num ano que, cara, veio o Paul Thomas Anderson, veio os Wachowski, veio muita gente com visão de filmes com visões inovadoras, assim. Então ele pegou uma época muito foda de que os estúdios se arriscavam. Hoje em dia é muito difícil ter esse espaço pra filmes com lançamento mainstream, cinema de shopping, que é sempre o nosso critério. Não tem, né? Não tem. É muito difícil. Tipo, às vezes chega, um Get Out chegou no cinema mainstream, mas eles furam a bolha. O Get Out é um cara que eu queria estudar um pouco mais pra entender como é que ele foi feito, porque ele, apesar de não ser um puta filme, um puta mainstream, que não teve tanto hype, Tanto dinheiro também, né? tanto dinheiro envolvido, ele tá lá. Mas ele chegou foi super boa, cara. Mas é um tipo de... foge a regra, né? É uma exceção que fura a bolha e quando foi chegando, chegou. Antes, os estúdios investiam, dava liberdade pro cara fazer esse então, filme. E aí eu acho que eu falei aqui em algum episódio anterior daquele livro do Peter Biskin, o Easy Riders Raging Bulls, que ele conta basicamente dessa geração George Lucas, Roman Polanski, Coppola, 70. Spielberg, 70. E aí o livro seguinte dele foi o Down and Dirt Pictures, que é tipo Miramax, Sundance and the Rise of Independent Film. E essa época, Que é essa geração, sim. assim. E que, tipo, claro, é uma merda, né? Mas a gente tá falando, tem que... Pra essa galera, tem todo o papel da chegada dos eu ia falar dos Wachowski, o que acabou de ser, dos Weinstein. Eles têm um papel, eles têm um peso imenso, que assim. merda, né? Mas com certeza, assim, foi uma galera que foi muito estimulada por eles, né? Incluindo, assim, Tarantino, Steven Soderbergh. Não, mas Tarantino veio um pouco antes disso, né? De 2000.
Não, é 92. Não, mas esse pessoal, acho que é 90... Entre começo dos anos 90 e 2000, assim, que tem esse impulso dessa galera, né? Porra, esse livro é do caralho, sabe? Recomendo mesmo, assim, como leitura pra entender todo esse contexto, sabe? Como é que, por exemplo, o Festival de Sundance tem um peso imenso pra chamar atenção pra uma geração, né? Claro. E o Festival de Sundance criado pelo Robert Redford, que é um filho direto também de anos 70, né? Sim, e que hoje em dia acho que tem mais credibilidade do que Cannes, eu acho, o Sundance. Total. Cannes virou oba-oba também. Mas enfim, e também tem. Eu não sei se hoje em dia tem espaço pra sair um novo Fincher, sabe? Porque ele foi um cara isso. Ele começou o videoclipe, começou com um longa desastroso, e de repente ele foi subindo. Cara, agora ele tem uma moral, e assim, ele é reconhecido pela crítica, pelo público. Público, assim, o filme que mais deu público foi o Gone Girl, eu acho, né? A Garota Exemplar, acho que foi de maior bilheteria. Provavelmente Benjamin Button, que a gente nem citou, né? Mas é o que destoa completamente tudo que a gente falou, por isso que é o pior dele, assim, que não tem nada a ver com o que ele faz. E acho que até ele reconhece hoje em dia que, nossa, não era pra ele esse filme, sabe? Mas... E que ele conseguiu a moral. Quem que consegue idealizar uma série e falar, vou dirigir só os 2 primeiros, tá? Não quero ficar preso, ficar fazendo 8 episódios, não. Eu acho muita moral. O cara conceber a série, uma série, ir pra TV dessa forma, sabe? Ele dirige os primeiros e os últimos. Eu acho o máximo de ter moral. Não, nessa entrevista com a Empire ele até fala, né? Tipo, não vou ter saco pra dirigir 10 episódios. Mas é muita moral. O Mindhunter originalmente tinha sido vendido pra HBO. Só que eles estavam na mesma época fazendo o True Detective, né? Eu vi o Fincher falando, eu vi naquela entrevista, ele falando, só que na época eles estavam desenvolvendo o True Detective, que era justamente 2 caras de terno investigando crimes. Aí ele falou, segura essas ondas aí, esse projeto aí, ele resolveu, então vou pro Netflix. E aí isso realmente veio alguns anos depois. Mas... que não tem nada a ver, né? Tipo... Não, mas não deixa de ser... Sim. E elas iam ser comparadas se tivesse na mesma época, eu entendo, assim. Eu só acho o que me dá medo agora é que o próximo projeto dele é o World War Z 2, né? Pois é, caralho. O que ele vai se meter? De novo, é Brad Pitt que é o culpado. Brad Pitt é o culpado dessas coisas. Porque eles são amiguinhos, tudo o Brad Pitt que enroscou ele com o Benjamin Button, que foi uma bosta, e agora ele tá arrastando ele pra esse Guerra Z. Eles têm um bromance assim que só fode a carreira do Fincher. Mas o Fincher tem uma coisa que eu acho interessante, que todos os projetos deles vêm de muito tempo de produção, né? Então, sei lá, o Mindhunter tá desde 2009 que eles estão correndo atrás disso. E, sei lá, se ele não tem na manga dele alguma coisa muito maneira aí pra lançar logo depois desse filme pra dar uma apagada. Talvez. Porque já tem uns 3 anos que ele não faz longa, né? O Garota Exemplar foi o último, né? Sim. Fechou? Gostamos muito do David Fincher. Você quer falar qual é o seu filme preferido do David Fincher? Não, eu falei já. Você já falou? Clube da Luta. Meu favorito é o Clube da Luta. Acho que é o mais icônico, é o mais representativo de uma época, pra minha vida também. Você saiu brigando com seus moleques. Saí batendo em todo mundo. Saí batendo todo mundo. Não, eu acho foda como as questões... Acho que é o filme que é o que eu mais revi. Acho que eu já revi quase 10 vezes. E revejo, cara... Se estiver passando, eu vejo. Isso é verdade. E ele cresce cada vez mais, assim. Você vai ficando mais velho, você vai entendendo mais camadas do filme. Mas o Seven tá ali, pra mim, assim, os dois. E o Seven é muito especial também, porque... eu adoro o Zodíaco também, eu acho o Zodíaco maravilhoso. Como eu falei, o Zodíaco talvez seja o mais maduro e o melhor, assim, em termos de crafting, assim. Mas sim, cara, o Clube da Luta, ele é um negócio que tá falando de uma época, sabe? Ele é um filme muito importante. Acho também. Enfim. E o seu? É Seven, né? Então, Seven. Pior, Benjamin Button. Benjamin Button. Button. E é uma pena que a história é tão legal, né? Assim, o conto original. Né? Eu não li, eu li uma adaptação em quadrinhos que eu achei bem ruimzinho. Mas é isso. Vamos então agora aos indicados do mês. Roda a vinheta. Vamos lá, indicados do mês. Ramon, começa você. O que você tem pra nos dizer? Vou de quadrinho, é um só, 2? Quando você quiser. Não, 10, então, desde que seja rápido. Não, 2 rapidinho. Eu vou recomendar a Baiacu, que é essa coletânea editada pela Laerte, pelo Angeli, com vários quadrinistas brasileiros e alguns de fora também. É um projeto meio maluco, eu ainda não parei para ler tudo.
e acho que às vezes tem meio cara de catálogo, não sei se funciona tanto tudo junto, mas eu acho que só de existir um projeto assim, ele já deve ser, sei lá, as pessoas devem adorar e comprar, porque é um negócio muito especial. E vou também indo para um outro extremo, fazer um negócio que eu não faço há muito tempo, que é falar de quadrinhos de super-herói, que é uma coleção que está nas bancas, uma coleção de quadrinhos do DC, de uma série do Arqueiro Verde que chamou Os Caçadores, um quadrinho de 87, do Mike Grell, que é um quadrinho que fez muito trabalho para DC, não sei se para Marvel, mas é uma vibe bem... Uma das primeiras vezes, assim, o Arqueiro Verde tem um histórico de falar de problemas da realidade, e essa série é Estados Unidos também, 87, drogas e prostituição, enfim, recomendo, sabe? Ela é bem datada e com uma arte bem... que eu não acho a mais legal de todas, mas acho um trabalho interessante. Enfim, essas são minhas duas. Você tem que indicar o Meu Amigo Dahmer. Mas a gente não falou já? Não. Eu já não indiquei o Meu Amigo Dahmer? Não? Não, enfim, o Meu Amigo Dahmer, uma puta... Você indicou? Eu acho que eu já mencionei ele aqui. Aproveitando o gancho. Eu acho que o Meu Amigo Dahmer a gente até debateu se ele entrava ou não na conversa, né? O Meu Amigo Dahmer é um quadrinho do Death Back Death. Foi lançado aqui pela Dark Side, uma edição bem, bem bonita, e conta a história da juventude do Jeffrey Dahmer, que é um dos maiores serial killers de todos os tempos, né? Matou gente pra caramba. E esse quadrinho é a história... O autor da história, ele foi colega de escola do Dahmer. E aí ele conta, basicamente, episódios compartilhados pelos dois, nos quais ele talvez já visse um pouco do potencial pro Dahmer dar essa surtada e virar esse serial killer que ele virou. O quadrinho tem vários problemas, tem vários... Eu acho a arte incrível, eu acho maravilhosa a arte... mas sim, ele tem vários problemas. De qualquer forma, eu recomendo. Eu acho um puta quadrinho legal pra ler, sabe? E vai virar filme. Eu esqueci o diretor, mas ele já fez um barulhinho em Sundance no começo do ano, quando foi lançado. E eles estão segurando pra esse final de ano. Não sei se é numa expectativa de virar hit indie com potenciais vitórias em premiações, mas não sei. Acho que é legal. Bem, mandem bala. Já era. Bom, já que a gente falou aqui eu vou puxar o gancho também do episódio e falar da série Utopia. Eu não ia falar, vou improvisar aqui. Que é uma série inglesa, se eu não me engano, do Channel 4, que eu acho bem, bem legal. Ela é curtinha, assim. A história é em torno de um grupo de pessoas que é viciado num quadrinho que foi feito por um cara maluco num sanatório, e aí tem um fórum em que esses obcecados por esse trabalho que é a Utopia, eles se encontram para conversar sobre o quadrinho, e um cara chega com a edição número 2 que ninguém sabia nem que sabia que existia. E aí isso vira uma trama de perseguição, envolve governo, é bem, bem diferente, bem divertido, assim, acho que vale, e é tensa, bem tensa, de fuga, é um grupo de pessoas muito diferentes tentando administrar as diferenças deles enquanto eles estão fugindo do governo. Acho que vale assistir. O Fincher ia refilmar essa série, infelizmente não vai rolar, mas assistam a original pelo menos. Já tá na segunda temporada agora, que eu não vi ainda, vou ver, na próxima eu digo o que eu achei também. E tem um texto do Hollywood Reporter que eu li, que eu gostei muito, vou postar lá no Facebook para vocês, é o X-Men at 25, falei, né, Hollywood Reporter, falando do lançamento, como foi a criação do desenho dos X-Men, que foi a hora em 92, e a ideia era que dos canais era que o desenho fosse bem infantil, meio Scooby-Doo, assim, e eles bateram o pé, não, vamos fazer um negócio, foi difícil, gastaram uma puta grana e quase não foi ao ar, e querendo ou não, é um desenho super influente, que reergueu a Marvel, né, que estava indo super mal, e que se não fosse isso, provavelmente hoje não teria Marvel Studios no cinema. Não sei se isso é bom ou ruim, mas... bom sim, que você gosta. Mas enfim, leia o texto, é bem legal, acho que vale a pena. E tenho mais uma que eu acho bem... tenho tido muito pouco tempo para consumir as coisas que eu gosto, então tô
pra compensar, eu tô procurando, tenho caçado curtas de animação, de ficção científica no YouTube, a maioria é bem ordinário, mas tem um que me chama muita atenção, chama Shem, não sei se é assim que pronuncia, S-E-A-M, e a história é muito boa, que ela dialoga com o período que a gente tá hoje, é um período pós-guerra entre homens e máquinas, meio ali no Oriente Médio, em que algumas pessoas que nem sabem que são máquinas começam a explodir como se fosse uma bomba, assim, acho que tem esse diálogo com atentados, e o filme é multicultural, tem atores de vários países, ali você vê que tem um diálogo com o tempo que a gente está hoje, acho que super bem feito, a história é ótima. Quantos minutos tem? Acho que menos de 20. Vale a pena assistir, não vou falar muito senão estraga, porque filme curto, qualquer coisa que você fala, você estraga, né? Mas vejam lá. Eu vou indicar 2 filmes que eu vi recentemente e gostei muito. Um é chamado Marjorie Prime, que é um meio sci-fi, drama, inspirado numa peça de teatro, se eu não me engano, que tem até o John Hamm, do Mad Men, e tem a Gina Davis também. É um tipo no futuro que as pessoas fazem contrato uma inteligência artificial que é um holograma dos familiares mortos. Então, quando uma família morre, você cria um holograma para poder interagir, continuar membro da família. E vai a família, cada um que morre, eles vão botando um holograma. É bem, bem interessante, é bem assim, parece uma peça mesmo, que é bem diálogo o filme inteiro. E bem bonito, assim. Quando que é o filme? Desse ano. E o outro chamado Good Time, que tem o Robert Pattinson, que, acredite se quiser, ele tá se revelando um grande ator. E não só ele tá se mostrando um bom ator, como também escolhendo só projetos legais, assim. Interessante. Ele e a Kristen Stewart, inclusive, que mostram como o Crepúsculo virou o mais importante filme da década. De verdade, porque lançou os dois e os dois estão mandando muito bem nas escolhas, assim. Só estão fazendo filme com gente legal, filme independente. Mas é engraçado que eles tinham tudo pra virar aquele casal queridinho. Não, eles estão fugindo disso e ele só tá esperando um projeto massa, assim. Excelente. Eu adorei esse filme chamado Good Time. Também tem ele, cara, ele tá muito bom. Ele é um cara super drogado, assaltante de banco, e o irmão dele é um deficiente mental. E eles assaltam o banco, o irmão vai preso, obviamente. E ele luta pra tentar tirar o irmão da prisão, só que ele só se mete em roubada. E, cara, muito legal esse filme. Qual o nome mesmo? Good Time. Good Time. Good Time. E, obviamente, nenhum dos dois tá no Netflix, não estão em lugares acessíveis, estão em torrents. Larguem de ser preguiçosos e vão atrás de torrents, que é onde se acha filme bom. Essa é a minha terceira dica. Que bom, você quer dar seu Parem de ficar perguntando se tá no Netflix. Também. Esse é o meu recado que termina o episódio de hoje. Parem de ficar perguntando, tem no Netflix? Não tem. Não tem, não vai ter. Eu quero que o Netflix se foda. Mentira, porque Mind Hunter no Netflix é legal. Então é isso, gente. É isso. Valeu aí, mais um episódio. Até a próxima. Curta a nossa página no Facebook. Nosso Facebook. Se concordam, não concordem, se quiserem discutir alguma coisa, estamos disponíveis online no Facebook ou na nossa página do Facebook ou no blog virtualizado do Ramon, que é um dos blogs mais acessados do Brasil. Você pode comentar lá também. Mas é um dos melhores. Né? Se não é dos mais acessados, certamente. Não é dos mais acessados. Não, mas enfim, comenta aí onde quiserem. Estamos após para debate, se quiserem brigar com a gente também, com o Jairo só, porque ele que reclamou hoje. Hoje eu fiz o papel, né? Vocês que não quiseram. Verdade, a gente foi Marinha vai com as outras. Gostamos dessa série. Tá bom. Então é isso, gente. Valeu, até a próxima. Até.